Elas vão ser desativadas, né? Bom dia a todos e todas. É com prazer que recebemos o Dr. Rafael Carreira na Fiocruz Bahia. Essa foi uma iniciativa do Comitê de Gestão de Risco para falar sobre o tema Valor da Compliance em tempos de pandemia. A mediação será feita por mim, Graça Miguelotti, analista e membro do Comitê de Gestão de Risco, e pela doutora Neuzaí Viana, pesquisadora e membro do comitê. Chamamos agora o nosso vice-diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional, Valdéia Reis, para dar uma palavra. Bem, bom dia. Honra estar aqui. Eu acho que esse é um tema de extrema relevância para a Fiocruz, que instituiu sua política de gestão de integridade e risco em 2016, mas também para nós aqui da Fiocruz Bahia, que temos nesse projeto de gestão de risco e integridade, um dos nossos projetos estratégicos no plano quadrienal. Então, tem uma relevância tão grande que a nossa diretora fez questão, faria questão de estar aqui agora, mas, infelizmente, ela foi convocada a participar da inauguração do laboratório Fiocruz Cimatec, em que vai estar o vice-presidente da República e a presidente da Fiocruz também. Então, ela pediu para desejar uma boa palestra a todos, pediu para agradecer ao Dr. Rafael Carreira em relação à generosidade em estar contribuindo com a gente aqui nesse sentido. Essa palestra, ela é a primeira nossa aqui, eu acredito que seja a primeira de várias outras, porque nós acreditamos tanto na questão da capacitação e na sensibilização para um tema que tem uma importância gigantesca e que ganha uma amplitude muito maior no contexto da pandemia. Então, eu devolvo a graça. Gostaria de agradecer imensamente ao doutor Rafael, agradecer a todos que estão participando e agradecer a Neuzaí que organizaram esse trabalho. Então, eu devolvo e que tenhamos uma boa palestra. Vou acompanhando por aqui. Um abraço. Obrigada, Valdéia. Bom, pedimos a todos que desativem as câmeras, né, e o vídeo. O chat ele ficará aberto para as perguntas que serão respondidas ao final da palestra. Então, farei uma breve apresentação do Dr. Rafael. Dr. Rafael Carreira é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Direito Administrativo pela Fundação Faculdade de Direito, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pela Universidade Católica de Salvador. É procurador do município de Salvador desde 1998. Atualmente, é também professor das cadeiras de Direito Administrativo e Direito Constitucional na Universidade Católica de Salvador. É instrutor da Escola de Oficiais do Exército Brasileiro, além de professor convidado de inúmeros cursos de pós-graduação em Direito. Foi coordenador da tributação da Secretaria de Fazenda do município entre os anos 2006 e 2009. Integrou a primeira comissão de advocacia pública da OAB no estado da Bahia e foi membro de banca revisora do exame de Enem. Passamos, então, a palavra ao doutor Rafael. Por favor, doutor Rafael. Obrigada. Quero agradecer, primeiramente, a diretora da Fiocruz, doutora Marilda Gonçalves, Fiocruz Bahia, pela oportunidade de estar aqui hoje. E, em nome dela, quero agradecer a todos os colaboradores da Fiocruz pelo resultado obtido na última pesquisa, divulgada em junho de 2020, que apontou 95% do nível de confiança da população no trabalho desta grande instituição brasileira, centenária instituição. Quero agradecer também ao Valdéia Galvão, que trabalha na área de gestão da Fiocruz também Bahia, a Graça Miguelotti, coordenadora do GT, Gestão de Risco, pela confiança depositada no meu nome. Quero agradecer também a Neuzaí Viana pelo gentil convite. E, enfim, agradecer a todos que puderam estar aqui nesta manhã do dia 30 de outubro e espero que seja uma manhã proveitosa para todos nós. Bom, o tema que me coube falar é o valor da compliance em tempos de pandemia. Bom, eu acredito que desde muito cedo, portanto, desde quando era estudante de Direito, que eu iniciei um namoro com o direito público. E, àquela época, ainda não se ouvia falar exatamente num programa de compliance. Quando
os professores, e em especial a minha professora Alice Gonzalez, que era conhecida como a dama do direito administrativo no Brasil, né, e eu tive a honra de ser aluno da professora Alice Gonzalez. Ela tratava da atuação do Estado, das instituições que integram a administração pública direta e indireta, e falava desta atuação no nível de conformidade com a lei. Ela falava em termos de controle. Então, só mais recentemente, portanto, já no final da década de 90 e já no século XXI, que as noções e o programa de compliance realmente ganha mais espaço aqui no Brasil. E, atualmente, nós temos o programa de compliance sendo aplicado em várias instituições, em especial corporações privadas e públicas, e tem servido bastante para aperfeiçoar os métodos de gestão de riscos na atuação da administração pública. Quando eu fui inicialmente apresentado ao programa de compliance, de fato, a primeira impressão era de que era uma repetição de algo que eu já tinha escutado na graduação e depois na pós-graduação e no mestrado, referente ao controle da administração, controle interno, ao controle externo. Então, foi pouco a pouco, quando eu fui me aproximando das características e da peculiaridade de um programa de compliance, que eu fui me dando conta das diferenças entre o programa de compliance e a atividade de controle que foi objeto, digamos, de estudo na graduação, na pós-graduação, enfim, na vida acadêmica e na vida profissional. Eu tive a chance de, logo que deixei a universidade, no ano de 1995, atuar na administração indireta na Companhia das Docas do Estado da Bahia. Então, ali, indicado à época pela professora Alice Gonzalez, assumindo a função de coordenador jurídico da Companhia das Docas, eu tive o meu primeiro contato com a ideia de controle da administração. E agora, mais recentemente, investigando o programa de compliance, pude perceber como o programa de compliance tem avançado em perspectivas que a simples atividade de controle não nos fornecia à época. E aí eu passei a ser obrigado a me dar conta de que tudo evolui, na verdade, né? Então, os estudos que eu tinha de controle, ele precisava também ganhar novos contornos, porque as instituições já não eram mais as mesmas e os cenários também já não eram mais os mesmos. Ora, se esse primeiro namoro que eu tive com o programa de compliance ainda foi no final do século XX, portanto, eu estou falando de uma época marcada por máquina de escrever, por mimeógrafos, por telex, por fax, enfim, por uma série de equipamentos, e não só equipamentos, costumes também, que depois foram radicalmente modificados através da evolução tecnológica. Eu estou falando da necessidade de reconhecer que as coisas mudam e que a gente precisa, muitas vezes, evoluir com elas, né? A nossa Constituição Federal, por exemplo, que é uma Constituição Federal que tem o quê? De 1988, então ela deve ter uns 32 anos, 5 de outubro fez 32 anos. Essa Constituição Federal ela já foi emendada 108 vezes. Então, os diplomas normativos também estão em constante transformação. Então, não haveria por que a área de controle permanecer com as mesmas ferramentas que nós adquirimos lá ainda nos idos dos anos de 1990. Bom, dito isso, eu não quero incentivar nem estar instigando, especialmente nesse campo das mudanças e das transformações, a que nós sigamos tendências ou que sigamos modismos sem, obviamente, fazer um juízo crítico dessa nova proposta que nos é lançada. Então, eu acho que esse evento, juntamente com outros tantos cursos, tantas capacitações que
que estão hoje disponíveis em relação à compliance na internet, ajudam e vão ajudar a todos da própria Fiocruz, não é, a entender e a compreender melhor a importância desse programa para alcançar os objetivos traçados pela instituição. Bom, ainda que nossos valores ou princípios comuns, mais profundos, não sejam abalados pela força do tempo e do espaço, como a corrida do homem contra a morte, como nos alerta Yuval Harari na sua obra Homo Sapiens e também na sua obra Homo Deus, o próprio sentido de vida é variável e sujeita-se a questões científicas e morais. O alcance da própria vida, que deve ou não ser protegida pela sociedade, a vida animal, vegetal, a vida do indigno, do agressor de mulheres, do pedófilo, do idoso, que vida, enfim, pode ter no seu fim uma razão razoável que não ofenda os padrões éticos do ser humano e das instituições. Portanto, a ética faz parte do nosso cotidiano. A qualidade da vida vivida, que deve ser vivida com dignidade, são questões que perpassam padrões éticos. As pessoas físicas e jurídicas constroem ao longo da sua vida um patrimônio tangível de bens e direitos. Eu acho que perdemos o sinal com o doutor Rafael, né? Vamos aguardar um pouco. Doutor Rafael, o microfone está desligado. É isso que eu ia saber, se tem como avisar ele. Já ativou, né? Ok, obrigada. Você sabe, eu não sei onde eu parei, mas eu falei das pessoas físicas e jurídicas. Bom, caiu aqui para mim, eu vou tentar retomar da onde eu suponho que eu parei, tá certo? Que eu acho que foi nas pessoas físicas e jurídicas. Tá? As pessoas físicas e jurídicas constroem ao longo de sua vida um patrimônio tangível de bens e direitos e um patrimônio intangível de valores, princípios que se somam para formar uma reputação. O cotidiano das instituições tornou-se cada vez mais complexo e regulado por inúmeros diplomas normativos e fiscalizados por vários órgãos internos e externos de controle. No caso da Fiocruz, a citar, internamente, a Fiocruz conta com ouvidoria, comissão de ética, corregedoria, controladoria, comitê de integridade em pesquisa, dentre outros. E externamente, ainda fiscalizando as atividades da Fiocruz, o Ministério da Saúde, as agências reguladoras como a Anvisa, Tribunal de Contas da União, Comitê Interministerial de Governança e, o mais importante, os cidadãos, de acordo com o artigo 74, parágrafo 2º da Constituição, podem denunciar aos órgãos de contas qualquer irregularidade que tenham conhecimento. Né? Além desses, também fiscalizam a atuação do Ministério Público, a Defensoria Pública, as advocacias pública e privada, o que o professor André Ramos Tavares chamou de arco da justiça. Quanto aos diplomas normativos diretamente relacionados ao programa de compliance no setor público, menciono aqui quatro diplomas que, para mim, merecem destaque. A Lei 12.846, de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, o Decreto 8.420, de 2015,
que regulamenta a lei anticorrupção, o decreto 9.203 de 2017, que definiu a política de governança para a administração pública federal, criando o próprio Comitê Interministerial de Governança, a portaria 1089 de 2018, que estabeleceu as etapas, prazos e diretrizes de implementação de governança. Esse cotidiano, tão afetado por transformações e altamente monitorado por entidades de controle e pela população em geral, foi profundamente mexido em março de 2020, com a decretação do estado de calamidade e o reconhecimento de uma pandemia causada pelo novo coronavírus, ou SARS-CoV-2. O número de óbitos no Brasil, apoiado nos dados divulgados ontem, dia 29 de outubro de 2020, pelo consórcio de veículos de imprensa, já passa de mais de 158.600 pessoas. Mais de 5.474.840 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. Já se fala, na Europa, numa segunda onda. Minha filha, por exemplo, reside em Sitges, é uma cidadezinha que fica próxima a Barcelona, na Espanha. Lá, restaurantes, boates, enfim, bares já se encontram todos fechados, as universidades também estão fechadas, os alunos voltaram a ter aula online, né? E me parece que essa semana a França decretou o estado de recolher, também o toque de recolher, a Espanha decretou alarma, né, que eles chamam de alarma, que seria uma espécie de estado de emergência na Espanha. Então, a Europa já sinaliza com a chegada dessa segunda onda. Todos convivemos e continuamos a conviver com medidas de restrição que impactaram em vários sentidos na operação de empresas e instituições. Muitos trabalhadores, inclusive servidores públicos, passaram a desenvolver suas atividades em regime remoto ou por teletrabalho, e algumas atividades precisaram ser integralmente suspensas ou paralisadas. Para inúmeras entidades, a pandemia significou um enorme desafio, em especial para manter suas operações com a qualidade e com os resultados esperados. Eu vou aqui agora que cheguei se consigo compartilhar aqui com vocês a tela. Conseguem me acompanhar agora aqui com um slide? Sim, sim. Pode continuar. Notadamente, o programa de compliance sofreu impactos. Houve a necessidade de postergar algumas respostas, pois foi necessário suspender investigações em curso e algumas políticas precisaram ser redefinidas por corporações e instituições. Isso foi normal, mesmo as instituições que não adotaram ainda um programa de compliance, alguns procedimentos e processos foram suspensos exatamente porque não havia condição de fazer a entrevista, de colher testemunhos. Então, houve a paralisação de algumas atividades. Inclusive, parte delas demandou publicação em diário oficial para que a situação fosse regularizada nesses termos. Tá? Uma pesquisa realizada pela KPMG, conforme matéria publicada no jornal Valor, do dia 13 de julho de 2020, revelou que das 40 diferentes empresas de diversos setores da economia que participaram da pesquisa, 83% delas acusou o golpe no setor de conformidade ou compliance. É razoável que a pandemia também tenha impactado o setor público, não tenho dúvida disso. Por certo, a Fiocruz pode ter passado por algumas redefinições de metas neste ano de 2020, e é provável que isto tenha ocorrido em algumas de suas muitas áreas de atuação, principalmente saúde, né? Pelo que eu pude perceber no portal da transparência, a área de saúde é o foco principal. Enfim, o que seria, então, o programa de
compliance, né? O que seria esse programa de compliance? Como é que a gente pode entender esse programa de compliance, especialmente no setor público? Compliance é uma palavra do vocabulário da língua inglesa, que significa agir em conformidade, ou ainda, segundo o dicionário de Cambridge, seria o ato de obedecer a uma ordem, regra ou solicitação. Esta palavra, como muitas outras, foi inserida no universo corporativo e chega ao ambiente público ainda muito confundida com o programa de integridade. O programa de integridade pode ser entendido como uma área do programa de compliance, por meio da qual se busca combater especificamente as fraudes e os atos de corrupção. Está errado tomar um pelo outro? Isto é, chamar o programa de compliance de programa de integridade e vice-versa? Bom, conquanto cada programa tenha seu espectro ou seu alcance, não será por conta disso que a entidade será acusada de omissão frente às leis, resoluções e portarias que regem a obrigatoriedade da implementação da compliance em âmbito federal. Aliás, os diplomas federais que tratam do programa de compliance, eles próprios já promoveram certa confusão terminológica, o que acaba por conceder aos operadores do sistema, em especial o Compliance Officer, uma espécie de licença legal, ou seja, uma licença legal para que a gente possa, de vez em quando, não num texto científico, não num texto acadêmico, chamar o programa de compliance de programa de integridade, sabendo que o programa de integridade tem um alcance menor do que o programa de compliance. Aos demais agentes públicos não profissionais do programa de compliance, a estes não se exigirá um conhecimento técnico do programa, como se espera dos que atuam diretamente com a compliance. Mas o fato de operarmos usando muitas vezes a linguagem pragmática não nos impede de tratar devidamente cada expressão ou signo linguístico conforme seus limites. Portanto, nos documentos produzidos pela Fiocruz, deve, na medida do possível, ser respeitado o alcance de cada expressão. O programa de compliance, portanto, requer mais do que o valioso combate às fraudes e às corrupções. E aqui vou usar 3 expressões que estão em documentos oficiais da Fiocruz: alinhamento consistente, aderência a valores e resultados entregues de forma eficaz, efetiva e eficiente. Ora, isso diz muito mais do que puramente um combate à corrupção e às fraudes. O programa de compliance fortalece a ideia de que o cumprimento de normas está para além da simples transgressão. É óbvio que existe uma preocupação com o dever de conformidade stricto sensu. Entretanto, o programa de compliance deve buscar a efetiva maximização de determinadas normas que possuem uma particular afinidade com os processos produtivos realizados por cada instituição ou corporação. Está dentre os objetivos sustentáveis da Fiocruz reduzir o suborno e a corrupção. E, nesse aspecto, obviamente, ela está bem enquadrada no programa de integridade. Mas quando leio nos documentos oficiais da Fiocruz, da Fundação, que para além de mitigar os riscos de fraude e de corrupção, a entidade também se compromete a desenvolver instituições eficazes, transparentes, responsáveis em todos os níveis, a minha percepção do programa de compliance, no sentido de ir além do próprio programa de integridade, ela fica muito mais clara. Na prática, o programa de compliance não se coaduna com a ideia de que determinado ato normativo possa ser cumprido apenas para inglês ver. Vocês conhecem essa expressão, né? Você cria um determinado órgão para fazer de conta que ele está funcionando. Isto é, enquanto instituição pública federal, a Fiocruz está preocupada com a efetividade do cumprimento das normas. Exemplo, a realização de uma audiência pública para colher propostas da sociedade civil apenas para cumprir tabela, ou seja, a sociedade está cansada de participar apenas.
a sociedade quer intervir na política, ao menos ser escutada, o que significa que as manifestações deverão passar por uma análise do corpo técnico envolvido e, sempre que possível, os interessados serão esclarecidos do porquê suas contribuições foram atendidas integralmente ou parcialmente ou foram rejeitadas. Então, não é aquela reunião que se faz uma assembleia pública esperando que as pessoas deem sugestões, eventualmente as pessoas comparecem, dão algumas sugestões e nenhuma delas é aceita e não há nenhuma justificativa para tanto. Isso é o que não se espera da efetivação de um sistema de compliance. Duas expressões sobressaem com alguma força nos documentos oficiais da Fiocruz: combate à desigualdade e inovação. Bom, em relação à desigualdade, gostaria de fazer uma associação com o movimento Vidas Negras Importam. Isso significa que uma política de igualdade racial não é sintetizada ou resumida no combate ao racismo, mas na promoção da igualdade. Isto faz muita diferença na prática, porque no lugar de apenas pensarmos em regras que criminalizem o racismo, iremos combinar com práticas que incitem a acessibilidade de pessoas negras a postos antes restritos a pessoas reconhecidamente brancas. Bom, na missão da Fiocruz, e isso é importante nós analisarmos a missão da Fiocruz, porque no Código de Conduta a missão da Fiocruz terá um grande relevo. Na missão da Fiocruz, além da redução da desigualdade e de outros nobres propósitos colocados, a instituição se propõe a contribuir também para a dinâmica nacional da inovação. Neste particular, a Fiocruz, por exemplo, tem um papel importante na disrupção do processo produtivo, criando novas facilidades e comodidades para a população e para a organização do próprio Sistema Único de Saúde, o SUS. Para tanto, os colaboradores da Fiocruz precisam conhecer, por exemplo, neste campo da inovação, a lei que rege a inovação, a lei que rege as contratações de inovação, que é a Lei 10.793 de 2004, e seus impactos na contratação, dado que ela é o diploma normativo de regência, por exemplo, para se contratar uma solução que não existe previamente pronta no mercado. Este tipo de contratação, como a que, por exemplo, pode dispor de insumos para a fabricação de vacina contra a Covid-19, mexe consideravelmente com a questão do risco ou da matriz de risco contratual, fugindo e muito da lógica tradicional estabelecida pela Lei de Licitações e Contratos, Lei 8666/93. As condutas adotadas pela Fiocruz e por entidades que lidam diretamente com pesquisa e desenvolvimento guardam peculiaridades no cumprimento das normas de contratação, a demandar protocolos próprios, protocolos específicos. Não é? Sendo assim, o programa de compliance, voltado para este tipo de contratação, que tipo de contratação? Encomendas tecnológicas, precisa estar customizado, porque desde o pedido inicial do objeto, a descrição dessa encomenda, passando pelo termo de referência, o processo de contratação não está amarrado pela entrega efetiva do resultado, sequer a responsabilidade pela contratação pode ser depositada na entrega efetiva do objeto inicialmente desejado. Vejamos que quando se almeja contratar uma encomenda tecnológica, o que se está a descrever é a sua necessidade, é o seu problema, que naquele momento não tem nenhuma solução interna, nenhuma solução externa pronta e acabada. Daí é quase que uma contratação num investimento, ou seja, na produção de uma solução que não se sabe ainda ao certo se ela trará como resultado a solução completa do seu problema ou parcial do seu problema. Tá? Nesse caso, neste tipo de contratação, o foco é a necessidade, no encaixe de uma potencial ferramenta inovadora e no impacto que este tipo de ativo
pode agregar à instituição em si ou aos seus objetivos, se porventura toda ou parte da solução chegar a bom termo. Contudo, essas particularidades na contratação das encomendas tecnológicas não significam barreiras à aplicação de forma alguma do programa de compliance. Continua sendo possível detectar, monitorar e, eventualmente, corrigir o grau de conhecimento da entidade contratante sobre o mercado, se houve ou não assimetria de informações acerca da solução desejada, se de fato os canais de interação entre o poder público e a iniciativa privada foram disponibilizados e ainda se os estudos preliminares levaram em conta o interesse do mercado por produzir dita solução. Ora, o fato de não existir uma solução pronta que facilite a descrição não significa que, pura e simplesmente, os técnicos podem, ou o gestor, abrir a contratação sem a devida motivação. Quanto menor o nível de prontidão tecnológica, maior o risco da contratação. Ou seja, quanto mais pronto ou mais pronta a solução estiver no mercado, menor é o risco. Se essa solução ela não existe, ela sequer foi testada em ambiente de laboratório, não é? Ela está lá no estágio 1, no estágio 2, mas se essa solução ela já foi testada, por exemplo, no mundo real, ela pode ter muito mais condição de que a autoridade se comprometa com os resultados pretendidos. Interessante também perceber que algumas soluções desejadas em certos campos, como no combate direto ao novo coronavírus, pode estar sujeita a regramentos especiais, inclusive certas flexibilizações, dada a premência em se obter respostas. Bom, nós estamos no campo público, e no campo público, a bandeira que prevalece é a bandeira da legalidade. Então, digamos, se o poeta é livre para cantar a sua poesia, para criar a letra, se o literato é livre para contar uma história, para fazer um romance, para não se prender à realidade, o agente público, ao contrário, ele só pode atuar nas margens da lei. O cientista, de alguma forma também, ele para produzir resultados confiáveis, ele precisa seguir alguma metodologia. O método é fundamental para a segurança e a confiabilidade de uma pesquisa científica. Uma simples falta de autorização de um comitê de ética pode jogar por terra um bom tempo de trabalho. A autoridade ou o servidor público também não goza de liberdade. Os limites de sua competência, como eu disse, estão delimitados pela lei, margeados pela lei. Não confundir com os limites do saber. A expertise é uma coisa. O que ele pode fazer ou não depende do cargo que ele ocupa ou da função que ele exerce. Competência aqui deve ser entendida como rol de atribuições ou feixe de tarefas. Há deveres explícitos e específicos e deveres implícitos e genéricos. Um médico deve zelar pela saúde do seu paciente, realizando os procedimentos para o qual sua formação e seu cargo ou função o habilitam. Um dever, nesse caso, direto e específico. Já o mesmo médico não pode subtrair medicamento ou equipamento da unidade de saúde para abastecer sua clínica particular. Dever genérico, porque qualquer agente público está proibido de praticar tal ato. Muitos aqui são professores, acredito. Imagino também que até a própria experiência tenha dado a vocês o grau ou o nível da importância da metodologia, né, e da robustez de seguir o método para a produção científica. A importância do método, até um tempo atrás, estava muito restrita ao universo acadêmico e ao universo científico. Só que a pandemia trouxe a ideia de protocolos e métodos para a sociedade comum. Então, hoje a sociedade já consegue perceber mais, né, melhor, mais e melhor, a importância de seguir determinados protocolos. Pois bem, então, mas o que efetivamente nós podemos encontrar de novidades no programa de compliance? Dada a experiência que trago da administração pública,
antes da compliance, e isso ainda acontece hoje em muitos órgãos, o controle da conformidade era feito de forma fragmentada e pontual. Muitos órgãos ainda praticam um controle fragmentado e pontual. A própria ideia de controle da legalidade não adiciona uma qualidade que a compliance foi capaz de propor. Uma ação estratégica, organizada para mitigar os riscos de uma atuação em desconformidade e estimular a maximização ou potencialização da aplicação do direito, associando o cumprimento das normas a padrões éticos. Antes, a administração pública claudicava na entrega de soluções adequadas para a sociedade e, quando era possível a detecção das falhas, as correções aconteciam pontualmente. Não se tinha ideia de que poderiam existir conexões entre falhas que aconteciam nas áreas distintas da instituição ou da corporação. Então, se houve um grande prejuízo na contratação, por exemplo, de uma encomenda tecnológica e se verifica erros de planejamento, eventualmente os ajustes eram pontuais, individualmente considerados. Se fosse possível corrigir o rumo daquela conduta, daquela contratação, se apontavam modos de convalidar o ato e, se não fosse possível, simplesmente se determinava a invalidação do ato e, em alguns casos, a responsabilização dos servidores envolvidos. Mas a causa ou as causas fundantes que provocavam os equívocos eram em boa medida negligenciadas ou negligenciadas. Os departamentos de controle atuavam apagando focos de incêndio, mas não resolviam o problema das queimadas ilegais. Aí eu estou fazendo uma associação com o que está acontecendo no Brasil de hoje. No Pantanal, por exemplo, maior planície interior inundada do mundo, segundo o relatório do Greenpeace, o fogo já atingiu até final de agosto de 2020 mais de 12% do bioma. Foram identificados mais de 15 mil focos de incêndio. Ambientalistas afirmam que as queimadas na Amazônia podem prejudicar chuvas no Pantanal. Na semana passada, o governo federal liberou 10 milhões de reais para o combate às queimadas no Pantanal. Além de onerosa, portanto, a atuação pontual, além dela ser onerosa, uma atuação pontual, ela também não vai no foco do problema e acaba permitindo que continue a existir o chamado que eu estou chamando de pontos cegos. Esses pontos cegos podem estar representados, a depender da situação e do problema, na falta de treinamento de pessoal, em desvios éticos, na má estruturação dos canais de denúncia, enfim, não se vai no âmago do problema para se encontrar uma solução definitiva e fica, portanto, apagando focos de incêndio. Bom, e em relação à aplicação da compliance nesse momento de crise? Uma situação de crise pode afetar de forma maior ou menor uma instituição e uma corporação. Mas um comitê de crise, ou qual for o nome que a organização prefira dar, estudará impactos da situação de calamidade sobre as operações da fundação. Esse comitê seria responsável, por exemplo, por apontar os realinhamentos necessários para que a instituição, diante de um cenário atípico, como é o caso de uma pandemia, possa rever seus objetivos e readequar posturas que vão desde decisões políticas, como a convocação ou não de candidatos aprovados em concurso público. Agora, recentemente, nós tivemos uma lei federal praticamente proibindo essas novas convocações, com algumas ressalvas. Também, esse novo microsistema jurídico interfere em decisões técnicas, não é? Inclusive, em recente entrevista dada pelo presidente da Anvisa, ele confessava a mudança de protocolos em certas áreas. Portanto, a pandemia ela provoca, ou tem o condão de provocar, não apenas a mudança na ponta do exercício do programa de compliance, como também pode provocar dificuldades na própria aplicação do programa de compliance, porque a instituição eventualmente precisa privilegiar outros setores, ou seja, realocar recursos para áreas prioritárias. Bom, dito isso, não é? Portanto, a compliance em tempos de crise, vale a pena copiar e colar um programa de compliance? Será que, se eu abrir agora o site da Petrobras e pegar o programa de integridade
que está lá no site da Petrobras, o seu programa de compliance, e copiar para a Fiocruz, vai atender às demandas e às necessidades da Fiocruz? Eu imagino que não. E isso é respondido, inclusive, porque é necessário, no momento que se faz o programa de compliance, se traçar um perfil da instituição. E, evidentemente, o perfil da instituição da Petrobras é diferente do perfil da instituição da Fiocruz, né? Depois que você traça o perfil e vê e checa o que é essencial para aquele tipo de instituição, de acordo com as atividades e objetivos daquela instituição, aí sim você vai descrever, por meio de um relatório de conformidade, o que vai efetivamente materializar esse programa, como comprometimento da alta administração, elaborar um código de conduta, que alguns chamam de código de ética também, treinamentos periódicos, estabelecer os canais de denúncia, enfim, isso tudo deve fazer parte desse relatório de conformidade. Bom, diante desse momento tão atípico que nós vivemos, eu trouxe aqui uma obra de Walter Scheidel, um livro muito interessante, onde ele trata da violência e a história da desigualdade, e ele coloca de forma muito interessante, porque ele vai mesmo há muito tempo para buscar dados, base de dados de renda das pessoas, e ele consegue expor que só em 4 momentos ao longo da história a desigualdade sofreu de fato uma queda significativa. Esses momentos que são apontados por Walter Scheidel seriam a guerra, a peste, as revoluções e o momento em que o Estado entra em falência. Então, essas 4 situações, esses 4 eventos relatados por Scheidel levam ou conduziram ele no seu trabalho, Violência e a História da Desigualdade, a chegar à conclusão de que esses eventos foram os mais importantes e destacados ao longo da história para a redução da desigualdade. É verdade também que Walter Scheidel chama atenção para a resiliência da desigualdade, ou seja, logo depois que passa o evento, tempos depois, a tendência é o crescimento da desigualdade. De alguma forma, portanto, me parece que essas reflexões encontram coro nas propostas da Fiocruz, pois é revelador por seus documentos oficiais que a Fundação tem enorme preocupação com a distribuição ou socialização, o amplo acesso à população daquilo que ela, enquanto instituição pública vinculada à saúde, possa assegurar de uma assistência universal. O programa de compliance, mais do que ser um vigia do cumprimento das regras, deve favorecer e potencializar valores, aqui entendidos como os produtos do trabalho da Fundação, aquilo que ela entrega à sociedade. Dito isso, os operadores profissionais da compliance precisam estar calibrando periodicamente as políticas, os protocolos, buscando maior adequação aos fins sociais da corporação ou da instituição. O Compliance Officer deve manter diálogo com stakeholders, com os vários órgãos que integram a Fiocruz e constantemente estar alinhado com o departamento jurídico da Fundação, definindo as melhores estratégias com vistas a alcançar os fins desejados sem violar as regras do jogo. Atualmente, eu estou lendo uma obra que tem assim me agraciado, porque quando a gente está com um bom livro, a gente assim consegue preencher o nosso tempo, o nosso ócio de uma forma muito produtiva. Esse livro ele foi escrito por Svetlana Alexievich e chama-se A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E das muitas coisas que tem me chamado a atenção nesta obra de Svetlana, a autora, inclusive, essa obra, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, se eu não me engano, em 2015. Ela expõe inúmeros relatos de mulheres que participaram da Segunda Grande Guerra Mundial. Quero destacar a capacidade da historiadora de promover um recorte até então inédito para a guerra.
No exército soviético, lutaram aproximadamente 1 milhão de mulheres. Eu não tinha ideia da quantidade de mulheres que tinham participado ativamente da Segunda Grande Guerra. Elas dominavam todas as especialidades militares, inclusive as mais masculinas. Surgiu até um problema linguístico. As palavras tanquista, soldado de infantaria, atirador de fuzil, até aquela época, não tinham gênero feminino, porque mulheres nunca tinham feito este trabalho. O feminino dessas palavras nasceu lá na guerra. As mulheres não viam a guerra da mesma forma que os homens, diz a historiadora Svetlana. A guerra feminina é mais terrível, talvez porque nunca tivessem sido preparadas para aquele momento. A guerra delas tem cheiro, cor, o mundo detalhado das existências. Num dos relatos, uma sobrevivente conta que foi pedida em casamento por um oficial do exército logo após que souberam da grande vitória. Eles haviam se conhecido na guerra. Ele disse: a guerra acabou, sobrevivemos, case comigo. Eu queria chorar, começar a gritar, bater nele. Como assim casar agora, no meio da fuligem preta de tijolos pretos? Olhe para mim, primeiro, faça de mim uma mulher, me dê flores, flerte comigo. E diante dessas palavras, as lágrimas desceram no rosto daquele homem e vi, então, palavras dessa depoente, de que ele tinha entendido aquilo que ela falou. E ela não sabe como, nem acredita como respondeu a ele: sim, eu me caso com você. Observe como a diferença da percepção sobre os eventos muda a própria realidade. Se a compliance, no meu entender, tivesse gênero, esse gênero seria feminino. Não tem dúvida nenhuma disso. O controle pelo controle é masculino, mas a compliance se propõe a fazer o algo mais, a dar-se conta de uma realidade que às vezes queremos jogar para debaixo do tapete, esconder verdadeiramente. A compliance está alinhada aos princípios de governança, princípios como a capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, transparência. Para se fazer um bom programa de compliance, é preciso também conhecer o nível de apetite de risco da organização, portanto, da Fiocruz. E é preciso conhecer alguns passos que têm que ser dados, como eu já tinha falado anteriormente, a elaboração do código de conduta. E nesse código de conduta, você pode proibir o assédio, proibir trabalho escravo, respeito às regras de saúde, estabelecer os canais de denúncia. Se há necessidade de desdobramento dessas posturas, portanto, dessas normas que estavam ou estão elencadas no Código de Conduta, ou também chamado de Código de Ética, você estabelece, então, através das políticas. E tem várias políticas, as mais comuns é a política anticorrupção e suborno, política de cortesias, de brindes, presentes, hospitalidades, política de conflito de interesses. Então, há várias políticas que podem e muitas vezes devem ser disciplinadas também no âmbito da compliance. Bom, aproximadamente nós temos no mundo 7 bilhões de pessoas e, portanto, 7 bilhões de agendas, nos informa Yuval Harari. Segundo o portal da transparência, são aproximadamente 4.800 servidores no quadro da Fiocruz. Portanto, poderemos ter 4.800 agendas dentro da própria Fiocruz, né? Se essas agendas não se conciliarem em algum instante, como encontrarei um terreno ético dentro da instituição? A minha esperança é que o programa de compliance da Fiocruz, como os outros programas de compliance que sejam implantados no setor público, possam contribuir ao lado de outras ferramentas de governança pública na construção de escadas que nos conduzam a um nível mais elevado de desenvolvimento de soluções éticas e em conformidade com o conjunto de leis do país. E aí, as instituições que trabalham em vários países precisam considerar as várias legislações, com capacidade para adaptar-se aos mais diversos cenários, inclusive a tempos de pandemia. Muito obrigado pela atenção.
depositada por todos. Obrigada, doutor Rafael. Colocamos agora abertas as perguntas, quem quiser se colocar, será um prazer. O doutor Rafael vai responder sobre esse tema tão importante, que é o compliance. É um desafio para a instituição pública, para todas as instituições em geral, mas principalmente para as públicas, a implantação do programa de compliance é tão importante, né? Nesses últimos anos, de tantos relatos de fraudes e corrupção, realmente é um desafio para nós, servidores públicos, implantar esse programa, mas eu acho que nós vamos para frente sim, como você bem colocou. São muitas as normas, mas isso é para o bem. E só vai engrandecer as nossas instituições. Obrigada. Fiquem atentos para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu gostaria de parabenizar o doutor Rafael pela brilhante palestra, né? Aqui eu fiquei refletindo vários pontos, mas assim, eu poderia comentar depois alguns deles, mas agora nesse momento a gente poderia passar a pergunta aqui, tem uma pergunta aqui já no chat, a pergunta de Valdé. Ele coloca aqui: parabéns pela palestra. Diante da urgência de respostas à pandemia, critérios mais rígidos de regulação para a área de saúde estão sendo flexibilizados. Isto ocorre, por exemplo, com o desenvolvimento de vacinas de forma mais célere, que gera certa desconfiança com relação à sua segurança. Na sua opinião, quais as estratégias de compliance poderiam ser empregadas de modo a minimizar não só os riscos inerentes ao produto em si, vacina, mas também em relação à ampliação e fortalecimento dos grupos anti-vacinas, em caso de insucesso desses produtos? Por favor, doutor Rafael. Bom, eu entendo que essa regulação ela tem um caráter técnico preponderante. Daí, as instituições, como o caso da Fiocruz, que contam também com um corpo técnico extremamente qualificado, devem avaliar as condições de aplicação dessas regras ou de flexibilização dessas regras para os seus próprios protocolos e as suas medidas internas, né? Bom, não cabe, em princípio, à Fiocruz ou a qualquer outra instituição estabelecer regras gerais, regramentos gerais para a aquisição, eventualmente, de insumos para a fabricação da vacina contra o novo coronavírus. Senão, essa responsabilidade está a cargo da própria Anvisa, de maneira que, na administração pública, as entidades, sobretudo da administração indireta, elas têm uma finalidade específica. E essa finalidade específica, ela precisa ser preservada para que a gente não tenha uma confusão de tarefas e mais de uma unidade atuando sobre um mesmo campo, né? Para Você consegue fechar a tela? Oi? Ainda está aparecendo duas meninas. Meu Deus. Então, eu acredito, Valdé, que o programa de compliance, não é, que envolve aí a responsabilidade ética e o compromisso com o rigor e a qualidade da entrega do valor, o valor aqui entendido como produtos e serviços, deve, obviamente, estar preocupado com essas flexibilizações e, se for o caso, inclusive, em relação à própria atuação da Fiocruz, poder adotar metodologias mais rigorosas, né? Mas não cabe inicialmente ao programa de compliance, se não, eventualmente, havendo uma discordância numa análise
técnica da legislação baixada pela Anvisa, informar a Anvisa do seu desacordo com aquela legislação. Basicamente, eu acredito que seria isso para o programa de compliance, né? Não pode substituir a uma resolução da Anvisa. Ok, muito obrigada, doutor Rafael. Aqui no chat nós temos vários elogios, né? Parabenizando pela palestra, aqui Saada Fernandes, Dalila, parabenizando pela palestra, Aldo também, ótima palestra. Lília, parabéns, excelente palestra. E aqui tem uma pergunta na sequência, de Daniel Silva. Ele fala, parabéns pela apresentação. O doutor Rafael acredita que esse programa precisará de gerações para ser implementado? Em um ambiente de trabalho em que muitos têm telhado de vidro, qual estratégia pode ser adotada? Eu acho que o ser humano tem dificuldade de mudar, né? A gente se habitua com uma série de coisas e fazer esse movimento acontecer não é fácil. Por isso, o programa de compliance ele vem associado a um programa de implicação, treinamento, capacitação, envolvimento. Eu acho que esse trabalho que vocês iniciam hoje e que certamente terá continuidade com outros colegas, ele vai possibilitar que o corpo de servidores, que não é pequeno, eu estava vendo que são 4.800, né, aproximadamente, servidores da Fiocruz, possam conhecer melhor, se aproximar do assunto, do tema, entender que o programa de compliance não tem por objetivo perseguir ninguém, nem A nem B, é melhorar, é aperfeiçoar os processos. E nesse desiderato, eu acho, inclusive, que todas as instituições devem também considerar, no momento que implantem o próprio programa de compliance, a proporcionalidade, ou seja, do investimento que vai fazer nesse programa em face dos benefícios que ele pode trazer para a própria instituição. Não é? Como eu disse, eu tentei deixar claro na minha fala, de que a gente precisa sair desse controle fragmentado, pontual, não é? Onde determinada ação da administração pública ela é resolvida isoladamente, como se aquela dificuldade fosse uma dificuldade particular daquele negócio, quando muitas vezes ela decorre de uma deficiência que é estrutural. Então, o compliance nos ajuda a tentar enxergar não apenas a árvore, mas a floresta, né? Eu acho que é importante a gente olhar para a árvore, mas é importante também a gente olhar para o todo, não só para a parte, mas também para o todo. Eu acho que é ter paciência, né? No âmbito federal, é importante dizer que já há uma determinação de que o programa de compliance aconteça, né, em âmbito federal. Mas nos demais, portanto, em âmbito estadual e em âmbito municipal, fica a cargo de cada entidade, né, porque nós estamos numa federação, então cada entidade federada tem autonomia para definir, e há estados que têm regras de compliance, há estados, inclusive, que exigem que a empresa contratada, a partir que vier a ser contratada pelo estado, desde que aquele contrato tenha determinado montante, ela tem que ter o programa de compliance. Além disso, o programa de compliance também colabora em muito para mitigar as responsabilidades, que é como se eu dissesse assim, olha, eu fiz tudo, eu estou tentando fazer tudo para evitar, para mitigar o risco, né? Quando a gente estuda o programa de compliance, especialmente no que tange a gestão de risco, a gente sabe que numa instituição complexa, e em geral todas as instituições são complexas, como município, Fiocruz, etc., você não tem como zerar o risco, né? Você pode, eventualmente, minimizar o risco em algumas áreas, mas é fundamental a detecção desse risco, porque você também não tem recurso para abraçar o mundo. Então, quando você detecta o risco, você classifica o risco.
E na hora que você classifica o risco e você percebe o que é que pode provocar ou o que é que pode estimular aquele dano ou eventual dano, você age sobre aquilo. Então, é falta de treinamento, vamos dar treinamento para o pessoal. O pessoal não conhece a legislação da Fiocruz, então vamos fazer cartilhas. Outra coisa muito importante é fazer cartilhas, gibis, transformar essa linguagem muito fria, técnica, numa linguagem mais acessível dos servidores em geral. Eu acho que isso vai contribuindo muito. A gente não querer usar a mesma linguagem para falar com públicos diferentes. Doutor Rafael. Perfeito, doutor Rafael. Muito obrigada. Obrigada pela essa resposta. Nós vamos abrir para uma pergunta, na verdade, porque é uma exposição da SADA, que ela é do Gestão de Qualidade da Fiocruz, no Rio de Janeiro, da unidade do IOC. Nós vamos abrir o áudiozinho, porque ela tem... É uma expectativa mesmo que ela tem, então fica melhor ela mesma falar. Ok? Olá. Pois não, Sada. Vai lá. Não estou ouvindo. Não? Está sem o áudio. Por favor. Oi, tá ouvindo? Sim, agora Na verdade, eu nem saberia escrever uma pergunta, você já está respondendo várias coisas aí a partir das outras colocações que foram feitas. Ótima palestra, Rafael. Eu trabalho com qualidade e aí eu queria até uma dúvida, na verdade uma dúvida junto com uma reflexão. Eu fico pensando na questão, né? A qualidade tem uma grande correlação, sim, com a compliance, né? Como você falou, a gente acho que está inserido aí como um programa, né? Dentro da compliance, né? E a minha maior dúvida, e queria jogar essa reflexão com você aí, como fazer, né? Esses mundos diferentes, né? Porque quando eu falo de qualidade na pesquisa, eu não estou falando somente de manutenção de equipamentos e POPs, né? A gente está falando de integridade, de sustentabilidade de pesquisa, de reprodutibilidade, de questões éticas de publicação, atendendo também o marco lá regulatório de pesquisa, inovação, parará. Então, assim, eu fico um pouco desafiada, né? E com o mesmo tempo, desafiada, e ao mesmo tempo eu fico com medo, pavor, porque como que a gente não consegue estruturar nem as questões mais basais, né? Dentro de um sistema que não, né? Que são as questões mais compulsórias, regulatórias, quando a gente olha para um sistema de compliance, como fazer, né, todos esses microsistemas ou microcobranças externas, como fazer que a gente, né, para dar a mão. Eu fico na Fiocruz, no Comitê de Integridade de Riscos da Fiocruz, possui uma representante da qualidade da Fiocruz. Mas dentro das unidades, como que replica essas coisas, já que nem sempre as unidades têm autonomia para fazer igual ou não, enfim. Eu queria saber qual é a sua estratégia, o que você acha, por onde a gente pode começar de baixo para cima, para que estimule, de baixo para cima eu estou falando nível de diretoria, de unidade, né? Não do presidência em si, mas nas unidades, como a gente poderia minimizar, né? A gente ainda está um pouco, eu acho que um pouco sem olhar para onde eu vou, para juntar algumas questões. Obrigada. Eu acho que o compliance fala muito de Habermas. Não sei se muitos já devem ter ouvido falar nesse alemão, Jürgen Habermas. Ele fala exatamente desse diálogo social, diálogo entre as fontes, um discurso franco, aberto, a utilização de questionários, não é? É preciso fazer levantamentos, porque você toca em duas situações que eu normalmente em sala de aula eu trazia para os alunos de direito. Assim, eu dizia para eles, olha, o serviço público tem que ser mais do que adequado, ele tem que ter qualidade. E há uma diferença entre ser adequado e ter qualidade. Por exemplo, eu dizia para eles, obviamente, alunos de graduação, não é? Você, com qualquer bicicleta, desde que ela sirva para pedalar, você tem algum preparo, você sobe a montanha, não é? Mas é totalmente diferente você subir com uma bicicleta que tem marcha, que lhe dá um relativo conforto, não é? Então, no fundo, a gente tem que entender qual é a expectativa do meu destinatário. Então, a expectativa do meu destinatário é uma coisa relevante quando a gente pensa em qualidade, porque
Embora o que a saúde traga, em especial a saúde pública, como ela é um serviço gratuito, né? E aí há quem questione se, em sendo um serviço gratuito, aplicar-se ou não o Código de Defesa do Consumidor, enfim. Mas o Código de Defesa do Consumidor, que segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma autora super conhecida, uma autora de São Paulo e tal do direito, ela diz que os serviços públicos, quando eles são cobrados, quando eles são prestados mediante uma cobrança, que caberia, eventualmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Eu trago a saúde, porque a saúde não tem essa cobrança, porém, onde é que eu vou trazer a ideia de qualidade? A ideia de qualidade está lá no Código de Defesa do Consumidor. A gente não pode fragmentar o direito em caixinhas de tal maneira que elas não se comuniquem. Eu acho que nós temos uma lei do usuário do serviço público, e essa lei do usuário do serviço público também já trouxe avanços, mas do ponto de vista da compliance, eu acho que o básico é diálogo entre as fontes, diálogo entre as pessoas envolvidas, e especialmente, digamos que, um aval da alta administração, porque não adianta também a gente produzir todo esse esforço se a alta administração não estiver implicada com esses esforços. Então, por exemplo, na administração pública, a gente costuma muito punir por suborno, por fraude, por corrupção, por desídia, enfim, uma série de coisas. Mas a gente, por exemplo, não pune ou não adverte ou não leva, por exemplo, para uma capacitação aquele que faz o básico do básico, sabe? Aquele que adora encaminhar os processos passando para frente sem resolver, e o processo vai, o processo volta e nunca termina. Então, essa responsividade, a necessidade que a gente tem, isso aí eu acho que a gente só consegue tirar conversando com os setores específicos, com as unidades, porque eu não conheço o trabalho dele se ele não me disser. Então, eu tenho uma linguagem de traduzir isso para os documentos de protocolo, conduta de ética, procedimentos, enfim. E ele tem a vivência. Então, ele vai... a gente vai tentar pegar essa vivência e transformar isso em protocolos, procedimentos ou políticas, né, ligadas ao o programa de compliance. Agora, é importante também, às vezes, a gente fazer uma análise comparativa, sabe? Para a gente entender, por exemplo, o que seria uma boa produtividade, quando eu entrei na vida profissional, meu primeiro emprego mesmo, com carteira assinada, foi num banco. Não é? Então, eu trabalhei num banco. Não existe mais esse banco. Parece que eu sou velho, mas não existe mais esse banco. Chamava Banco Econômico. Né? Esse banco não existe. Certo? E aí, eu trabalhei num setor à noite, porque eu estudava, fazia direito, né? Então estudava de manhã e trabalhei à noite, das 19 às 1 da manhã. Nunca terminava 1 hora da manhã. Nunca terminava 1 hora da manhã. Mas esse colega que me antecedeu nessa carteira, ele terminava o serviço às 6 horas da manhã. Eu entrava, às vezes, com o dia claro e saía com o dia claro. Ele terminava às 6 horas. Eu digo, meu Deus, eu tenho aula às 7. Como é que eu vou ficar neste setor? Eu mudei o método. Sabe o que aconteceu com a mudança do método? Acabou a carteira. Ou seja, eu saí porque não fazia sentido, eu terminava em 1h30, 2 horas. Eu não fiz nenhum milagre, eu só mudei o método. Então, na verdade, a gente também tem que ter cuidado com os nossos critérios de análise. Então, a gente precisa, talvez antes de passar até a ter o diálogo com as fontes, estabelecer para nós que estamos, digamos, no comitê, né, de governança ou no comitê de qualidade, enfim, que critérios eu vou utilizar, né?
além, obviamente, da escuta, porque a escuta é super necessária, né? Mas que critérios outros eu também vou utilizar? E a partir daí a gente cria ou modifica, quando já existe, as políticas, os procedimentos e os protocolos, né? Basicamente, eu acho que é por onde eu caminharia. Ok, muito obrigada, doutor Rafael. Excelente. Nós temos aqui ainda duas perguntas, né? Queria contemplar aqui as duas. Eu vou ler, né? E aí, se o senhor conseguir fazer, né, essa abordagem das duas, eu agradeço. Então, a pergunta de Dalila aqui é: qual conselho você daria aos órgãos que não têm a cultura do risco, nem do compliance, a iniciar esse processo de modo a envolver e sensibilizar a alta direção, considerando que a proposta seria de baixo para cima e não o contrário, como acredito que tenha que ser, né? Que já foi comentado também. E a pergunta do Daniel, que fala: doutor, então uma boa estratégia seria focar nos processos de trabalhos com qualidade, promover os processos corretos e evitar a cultura de punição? Essas são as duas perguntas. Olha, eu acho que a gente tem que avaliar o nosso interlocutor, né? Quem é que tem a caneta para fazer a implementação, ou quais são as autoridades que têm a competência para implementar o programa de compliance? Bom, a partir daí, que valores essas autoridades têm como mais relevantes para elas, não é? E aí você pode trabalhar na transversalidade do programa de compliance. Por exemplo, digamos que eu tenha um vereador cuja pauta dele seja inovação. Tá? Eu falei de inovação ao longo da minha fala aqui, de encomendas tecnológicas, né? Então, alguém que chega com inovação, com a ideia de inovar, com a ideia de fazer encomendas tecnológicas, de produzir soluções que não existem no mercado, esse alguém talvez se interesse pela compliance, porque a compliance ela vai tentar e vai buscar antecipar-se a esse start processual. Então, eu não vou esperar o momento que ele quer comprar para amanhã. Isso acontece muito na administração pública, né? Eu quero a solução para amanhã. Os processos já vêm com a tarja de urgente. Então, tentando responder a primeira pergunta, né, de como tentar convencer a alta administração para implementar. Eu acho que é tentar identificar o que é sensível para aquela alta administração e tentar esse diálogo transversal com a compliance. A segunda foi? A segunda pergunta? Só um instante. Doutor, uma boa estratégia seria focar nos processos de trabalho com qualidade, promover os processos corretos e evitar a cultura de punição. Essa cultura de punição realmente eu acho que os processos não são criados para punir. Os processos são criados para investigar fatos. É totalmente diferente, né? Então, existem artifícios ou determinadas posturas que fazem com que essa ideia possa cada vez mais ser disseminada. Ou seja, que ideia que eu estou falando? De que os processos, inclusive o programa de compliance, visa mitigar riscos e não simplesmente, enfim, tá ali buscando quem erra para poder aplicar uma sanção. Recentemente, eu funcionei num processo aqui no município de Salvador, onde eu atuo como procurador, onde uma servidora, ela ausentou-se do serviço por X dias, isso já era motivo para abrir um processo administrativo, né? E quando ela trouxe a justificativa do porquê que ela estava ausentando-se do serviço, ela estava com uma filha doente, enfim, acamada, não tinha
condição de retornar naquele momento. Mas aí eu fiquei me perguntando como a gente ainda está muito preso a essa ideia do processo punitivo. Por que quando uma pessoa tão presente, era uma pessoa frequente, não costumava faltar, por que quando ela falta 2, 3 dias, o poder público não envia um e-mail, não busca uma correspondência com essa servidora? Vem cá, por que você não está vindo? Não é? Então, essa humanização, eu chamo disso de humanização do processo. É óbvio que terão casos que o servidor ou o agente público vai merecer uma punição. É claro, é lógico, a gente precisa separar um caso do outro. Mas essa humanização do processo, especialmente do processo investigativo, me parece que ela é parte dessa ideia que a compliance traz de maximização dos direitos, especialmente dos direitos sociais, por exemplo, os direitos de defesa, o direito de contraditório, a ideia de que a pessoa, até que se prove o contrário, ela é inocente, então você precisa fazer essa prova. Então, isso tudo, eu acho que acaba sendo melhorado com a implementação de um programa de compliance. E outra coisa, me parece que só o fato de a pessoa que fez a pergunta dar esse testemunho, com o qual eu concordo, de que muitas vezes o processo é aberto, e sobretudo quando é aberto o processo administrativo disciplinar, é quase que para punir, é sinal de que a gente precisa mudar. A gente precisa reavaliar, porque não é esse o objetivo dos processos investigativos. Sim, doutor Rafael, muito obrigada. E assim, mudar como a nossa Constituição já foi mudada 108 vezes, né? Como o senhor colocou no início da apresentação, acho que esse processo é contínuo. Eu, assim, gostaria de fazer agora uma palavra final, né? Agradecer a todos os participantes, dizer que essa apresentação vai ficar disponível, né? Ela está sendo gravada e vai ficar disponível. E, assim, eu fiquei muito feliz com a sua apresentação, né? Uma palestra brilhante, onde você nos mostrou com, né, conhecimento aí, tanto na parte técnica, né? Trouxe aspectos históricos, literários, e, assim, brindou a gente com vários exemplos. Eu fiquei realmente muito satisfeita, né, em ouvir essa apresentação. E fazendo parte desse comitê de risco, cada vez mais eu sinto como o nosso compromisso, né, ele é bem mais amplo, né, como servidor, e na verdade, assim, a gente pode assumir de diversas formas, né, esse compromisso. E eu queria, assim, chamar a atenção que essa parte de educação, onde a gente tem trazido, né, esse tema, e você trouxe para a gente de uma forma simplificada, né, que esse compliance ele vai além desse plano de integridade, né, que já tão conhecido, que estava baseado aí nessa questão de punição e transgressão, as regras, esse sistema de compliance, ele assume muito mais, né, os cumprimentos de produtos eficientes e eficazes. E, nesse caso, todos estão envolvidos, né, e todos devem participar desse processo contínuo, né, de educação e de compromisso, e principalmente de educação. Eu acho que essa palestra ela está trazendo isso. O que é essa gestão de risco? Né? Qual é o compromisso que cada servidor pode ter nesse processo. Então, nos brindou falando de desigualdades, né, de todas essas questões históricas, e que a gente está nesse momento de pandemia, que é um momento também de mudanças, né, e mudanças de diversos aspectos e adequação de muitos protocolos. Então, que isso também deixe nossa mente aberta, né, para todos esses processos, né, como você colocou, em momentos históricos, guerra, peste,
né? E situações que são dramáticas que faz a gente repensar e mudar muitos processos. Então, muito obrigado. Realmente, quando a gente começa a falar, a gente se empolga, mas o nosso tempo acabou excedendo um pouco, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade de nos brindar com essa fala. Eu passaria, então, a palavra à Graça e depois ela conduzir aí o encaminhamento final. Obrigada. A Nilzaí já fechou tudo, né? Já falou tudo que eu precisaria falar. Então, doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigada pela sua exposição. Foi muito enriquecedor para todos nós. Eu acho que isso despertou muito nas pessoas o seu compromisso com a questão da integridade, dos controles internos, com a compliance, no nosso trabalho de gestão de risco dentro da instituição, principalmente da Fiocruz Bahia. Então, mais uma vez, obrigada e estamos aguardando o seu retorno. Obrigada, Nilzaí. Quer falar alguma coisa, se despedir, doutor Rafael? Agradecer só a vocês pelo convite, e a ideia era essa mesmo, estar contribuindo e dialogando, que a gente cresce em conjunto, aprendendo também muito com as perguntas. Agradecer a todos que fizeram. Ok, obrigada a todos e damos por encerrado, então. Esse vídeo vai ficar disponível, como a Nilzaí falou, viu? Tchau, um abraço.